Muito bom conhecer irmãos novos, uma família em Cristo. Onde quer que a gente vá, nós vamos estar reunidos louvando ao Senhor. Quero agradecer também pelo acolhimento e recepção de todos, principalmente da família do Adalto, a Jane, a Ailton, o Mateus, fazem para o Senhor. Ontem nós tivemos um encontro feminino aqui e eu perguntei como que foi a palestra. E eles disseram, a palestra da Cláudia foi muito boa. Tá, qual Cláudia? A loira. Tá bom, mas as duas são loiras. Qual delas? A que não é daqui. Com certeza a palestra de ontem foi muito boa também, a edição do Santana hoje. Glória a Deus por tudo isso. Quero fazer uma pergunta a vocês. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu cansado de batalhar pela sua fé? Jovens, em algum momento da sua vida você se sentiu cansado daquele pode, não pode, devo, não devo, é pecado ou não é? E aquele turbilhão de pensamentos na sua mente, de dúvidas. Casais não casados, vocês já cansaram de esperar pelo Senhor, pelo casamento? Casais casados, vocês já se cansaram da rotina, dos problemas? E quanto a vocês, esposas, já se cansaram de toda vez que o marido toma banho, deixa a toalha molhada em cima da cama? E inúmeras vezes você fala para ele não fazer isso, ele vai lá e faz. Ou quando ele diz que vai fazer uma coisa, e você tem que lembrar ele a cada 6 meses do que ele tem que fazer? Filhos, vocês estão cansados dos pais sempre reclamarem, sempre implicarem com as suas atitudes? E pais, vocês estão cansados do que a sociedade e a escola impõem sobre os seus filhos? Nós vivemos numa luta, numa guerra contra o pecado. E muitas vezes nós cansamos. A nossa energia vai embora, a gente perde as forças, a gente se cansa. Mas nós temos que lutar. Todo dia, diariamente, nós temos que lutar. A passagem de hoje está em Neemias 4. E quando nós falamos sobre Neemias, nós falamos sobre a restauração do muro, a reconstrução do muro. E se há uma reconstrução, foi porque antes foi destruído. E a nação de Israel, ela teve o seu templo destruído, os muros do templo destruídos, porque ela se entregou ao pecado. Quando nós vemos no livro de Juízes, cada um fazia o que parecia certo. Não conforme o que Deus queria, mas como o que parecia certo. Quando vamos adiante no livro de Reis, nós vemos um rei pior que o outro. E os reis se entregando aos pecados. Eles esqueceram de Deus, eles se cansaram de Deus. E por isso eles foram entregues ao pecado, à escravidão da Babilônia. Logo depois, quando a Pérsia domina a Babilônia, eles voltam para a nação deles, mas acaba aquela monarquia, acaba aqueles reis, e eles sempre são governados por uma nação. E quando nós vemos aqui, em Neemias capítulo 4, versículo 10, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Você já se sentiu assim, sem forças, e já disse:
por mim mesmo não conseguirei vencer o pecado. Eles queriam reconstruir o muro, eles queriam levantar os muros e se proteger dos inimigos, e da mesma forma nós queremos reconstruir os muros da nossa vida espiritual e não permitir que o inimigo ataque, fechar as brechas, mas o trabalho é muito grande, a luta é árdua e o inimigo é muito forte. Por nós mesmos nós não conseguiremos. Os jovens, eles querem ser retos diante de Deus, mas o mundo é muito atrativo. Os maridos, eles querem ser fiéis às esposas, mas as saias e os decotes são curtos e atrativos demais. Os pais querem ter bons diálogos com os filhos, mas estes são rebeldes. Como é desgastante tudo isso. Como é desgastante a luta diária pela nossa fé. Versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Eu digo, irmãos, eles estão no meio de nós. Nós lutamos diariamente contra o pecado, no trabalho queremos ser homens íntegros, retos diante da sociedade de Deus, mas isso não basta. Quando chegamos em casa e queremos relaxar, ligamos a televisão, vimos que não tem nada que preste. As pessoas querem assistir as novelas e há uma trama entre dois casais. Uma mulher que normalmente é uma víbora e o homem que é maravilhoso. E essa mulher não merece esse homem. E no meio dessa relação aparece uma nova mulher, bonita, meiga, bondosa, e as pessoas que assistem esses programas torcem para que o homem se separe dessa mulher, da sua esposa, e fique com a outra. Eles estão invadindo os nossos lares. Se um jovem entrar na internet, logo aparecerá uma imagem erótica dizendo para você clicar naquele local. O inimigo está ao redor e ele não se cansa. Como é difícil essa luta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ficar em Neemias e em Romanos, então vocês podem marcar as duas passagens, que vai ser praticamente o que eu vou ler aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sociedade quer impor para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Os relacionamentos, eles não precisam durar pela vida inteira, eles podem ser curtos enquanto você se sentir feliz. Mas não é o que a Bíblia ensina. Eles ensinam as roupas que nós devemos usar, cada dia marcando mais as curvas, quando não mostrando-as. Não se amoldem a este padrão. As crianças, desde cedo, aprendem danças sensuais e os pais acham engraçado. Não vamos nos amoldar a eles. Nós vamos transformar a nossa mente e nos renovar
pelos parâmetros do Senhor. Ele tem um parâmetro perfeito. Essa luta é difícil, mas nós conseguimos. Em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Enfrentamos a morte todos os dias. E a cada dia o pecado aparece em nossa frente, e se nós cedermos, a nossa vida espiritual vai morrer. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos, se a gente continuar a lutar. Deus não menospreza a tribulação que você tem, mas Ele luta ao seu lado, e Ele está com você neste momento. Continua com a Romanos marcado aí, mas vamos voltar em Neemias. Eles tinham uma missão muito grande, eles tinham uma tarefa árdua para realizar, e eles não tinham mais forças. E a partir do versículo 8 nós vemos o que eles fizeram. Todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vemos que a oração, ela está presente em todos os momentos. Neemias era um grande homem, ele era um copeiro do rei, mas se você for fazer uma lista das qualidades dele, você vai se cansar, porque ele era um homem talentoso. Quando ele necessita fazer uma lista do que ele precisa para construir os muros, nós vemos uma habilidade de engenheiro, de logística. Quando ele precisava guiar o povo, nós vemos que ele é um líder nato. Quando ele tem que combater os inimigos, nós vemos a coragem dele. E quando nós vemos o povo se corrompendo, nós vemos a determinação pela sã doutrina. Mas apesar de todas as características dele, ele sempre parava para orar. Não confie em si mesmo, na sua capacidade. Confie no Senhor. Lute, mas com o Senhor. É interessante, podem abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 8 novamente. É interessante que nós oramos diariamente, mas é nos momentos difíceis que nós nos rendemos ao Senhor, que nós clamamos, que nós oramos, que nós realmente mostramos a Ele a nossa necessidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A minha avó, ela é uma mulher muito simples. Ela foi criada na roça, mal sabe ler e escrever, mas ela gosta muito de orar. Ela é uma mulher de oração. E ela sempre diz: Renato, eu não sei falar palavras bonitas, mas o que está no meu coração, eu coloco diante do Senhor. Deus não procura palavras eruditas, aquele jargão rebuscado, um português perfeito, mas Ele quer que o seu coração, que você se entregue com sinceridade a Ele, e conforme a vontade dEle, Ele vai te abençoar. E não precisam abrir lá,
Mas em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, se você tiver aquele comportamento bereano, depois você pode confirmar para ver se está certo. Mas ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas com oração e súplica e graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós lutamos, nós nos sentimos angustiados e ansiosos. Aquela coisa que fica dentro da gente e a gente não consegue tirar daquilo de nós. Aquele mal que faz a um de nós. Mas quando eu leio essa passagem de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, eu imagino que a ansiedade é uma bênção. Não é para você andar ansioso, estar todo dia ansioso. Você pode ter ansiedade. Mas quando você tiver ansiedade, apresente com súplicas e orações a Deus. Porque aí sim, a paz de Deus guardará a mente de vocês. Se você saber lutar com a ansiedade, com a angústia, orando, Deus guardará. Deus quer te abençoar. Então, nas lutas, orem a Deus, que com o bom propósito dele, ele atenderá. Certa vez, meu pai mora em Curitiba e a minha avó morava lá, e eu estava pregando o evangelho ao meu pai. No entanto, meu pai trabalhava com representação de consórcios e ele passou um bom bocado financeiramente. As coisas não iam nada bem para ele. E ele pensou em mudar de ramo e ele ia trabalhar numa empresa chamada Cerilon, que é uma empresa que vende maquinária agrícola. E para ele ir para essa empresa, ele teria que trabalhar em Londrina. No entanto, eu não queria que ele fosse para lá, porque eu achava que Curitiba seria uma ótima oportunidade para ele conhecer o Evangelho. Naquela época tinha o Alan Nery lá, o Enio Júnior, e pessoas que eu tinha bastante contato e que eu acreditava que seria uma boa oportunidade dele conhecer o Evangelho. E nós estávamos viajando, ele disse o seguinte: Renato, tem uma empresa chamada Casa Grande, e era líder no mercado em imóveis, e ela faliu, mas agora ela está querendo se reestruturar, e eu mandei o currículo, fez uma entrevista semana passada lá, e eu acho que quando nós voltarmos de férias, eles vão falar se eu passei ou não. E eu comecei a orar para o meu pai, para que ele ficasse em Curitiba. E quando nós voltamos, umas 2 ou 3 semanas depois disso, ele me ligou e disse o seguinte: Renato, lembra daquela entrevista que eu fiz? Então, eu passei e vou começar a trabalhar naquele local. E eu disse: nossa, glória a Deus por isso. E ele disse: mas você não sabe onde que fica o escritório. O escritório fica ao lado do prédio da igreja de vocês. Deus abençoou, Deus colocou a oportunidade. Ainda ele não aceitou. Mas Deus colocou a oportunidade dele. Basta o meu pai aceitar ou não. Neemias capítulo 4, versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A luta é difícil, irmão, mas nós vamos lutar. E nós não vamos permitir que o mal destrua os nossos lares. Os casados vão lutar pelos seus casamentos, os pais vão lutar pelos seus filhos, e cada um de nós
irá lutar pela sua salvação. Nós nos cansamos e nós não conseguimos, mas Deus está ao nosso lado. Eu tenho um atleta olímpico que eu gosto muito. Ela chama Kerri Strug. Ela é norte-americana. Ela tem 1,40 m de altura. Catatal, pequena, baixa, 37 quilos. Ela é muito pequena. Mas ela é uma gigante em coragem e determinação. Em 1996, na Olimpíadas de Atlanta, os Estados Unidos, ele não tinha uma tradição tão grande naquele esporte, na ginástica olímpica feminina. E eles queriam, naquele momento, ganhar a medalha de ouro. Eles contrataram um treinador chamado Bela Kulov. Ele é um romeno, um treinador considerado duro, exigente, que não permitia que as atletas parassem. E nessa competição você tem 4 modalidades. Você tem aquela da argola, você tem o do livre lá, que tinha a Daiane dos Santos que participava. Tem aquele que você tem tipo uma barra e você anda sobre ela e faz a pirueta, e você tem um cavalo. Muito bem. O time deles era uma equipe, e ia montando as pontuações, iam somando as pontuações. A última competição era nesse cavalo, que é um suporte, você vem correndo, pula e dá uma pirueta. E ela era a última atleta. E ela tinha que tirar 9,4 na pontuação delas. E a torcida dos Estados Unidos, eles estavam lutando em casa. Eles acreditavam que eles conseguiriam aquela medalha olímpica, aquela medalha de ouro. No entanto, e cada atleta tinha direito a 2 saltos. No entanto, logo no primeiro salto, quando a Kerri Strug vai correr, ela corre e faz o salto, mas quando ela cai, ela torce o tornozelo. A arquibancada, o ginásio inteiro fica em silêncio. Ninguém. A Olimpíadas para ela estava perdida. Aquele treinador, que era considerado rígido, exigente, ele faz uma coisa. Ele diz o seguinte: Kerri, olha para mim, Kerri. Você consegue. Você consegue, Kerri. Sabe o que ela faz? Ela se levanta, enxuga as lágrimas e vai para mais um salto. Conforme ela anda, você vê ela mancando. Ela mal consegue ficar em pé. Mas ela toma fôlego novamente. Ela foca no seu objetivo e corre para mais um salto. O suficiente para que o narrador grite que é inacreditável o que ele está vendo. Ela faz um salto espetacular. Ela cai, fica em pé o suficiente para marcar a pontuação dela. E logo depois ela desaba no chão. A torcida aplaude em pé. E quando ela vai ao pódio, ela vai carregada pelo seu treinador. Se um atleta pode fazer isso por uma medalha, o que nós não podemos fazer pela nossa família, pelo casamento, filhos e pela nossa salvação em Cristo? Nós vamos lutar, irmãos. E nós não vamos permitir que o pecado entre em nossas vidas. Para terminar, eu gostaria de ler novamente Romanos com vocês. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31. Que tenhamos esse versículo em mente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Por amor, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos cansados, com as energias esgotadas, mas nós vamos lutar. Amém? Amém.